Outra coisa que a gente precisa falar que é muito, mas muito importante, e isso independe de vitória, de derrota, porque tem gente que fala, eu nunca vi vocês falarem, então você está vendo errado o Arquibancada Tricolor, porque a gente fala aqui sempre, em todos os momentos, sobre tudo isso. Aliás, estamos produzindo uma matéria especial, que nem aquela do Marinax, só para falar desses assuntos aí. Porém, mesmo em uma época boa de vitória, a gente tem que colocar o dedo na ferida muitas vezes. E o balancete do São Paulo confirma um déficit no primeiro semestre. Para muitos, assunto chato, não quero falar disso. Dane-se, vamos falar, então a gente vai falar aqui, não interessa. Porque isso aqui é um tema, né, Gabriel, que isso em algum momento reflete no campo. E a gente precisa colocar esses pontos aqui em pauta, né? Porque, para quem não sabe, né, o São Paulo está com uma dívida acumulada aí chegando a quase, ou já em R$ 1 bilhão, a dívida total acumulada. E no balancete do ano, o São Paulo apresentou um déficit de 30, acima de R$ 30 milhões, De tá? maio, né? De maio. Isso até maio, né? Até maio. Isso, Ou até só, maio. até maio. E aí, o que que acontece? A previsão no orçamento era que tivesse um déficit de 41 milhões, então, tipo, de um valor maior do que isso, né? Só que, assim, é a mesma coisa que você comemorar assim, pô, ó, em vez de eu estar devendo 100 mil, eu tô devendo 90, hein? Ó, tô foda. Mas não é bem isso daí que a gente tem que apontar. De qualquer forma, o déficit é ruim, né? E aqui a gente tem algumas estatísticas, alguns números, para corroborar esse tema, né, Gabriel? Porque a gente precisa falar um pouco desse assunto, não porque a gente quer plantar crise, ou não porque a gente quer, pô, você quer ser oportunista, deixa o torcedor comemorar. Não é isso, é justamente para que o São Paulo possa sair dessa draga que a gente tem que falar nesse assunto nas boas e nas más. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho aí, Gabriel. Eu acho oportunista você falar quando o São Paulo tá perdendo só, né? Que aí vira uma pauta. Então acho que é bom falar em todo momento. Essa divulgação ela foi feita pela Legisbrecht. Eu tive um avanço na divulgação já nesse mês de julho, né? Que aponta um déficit de 31,8 milhões no primeiro semestre do ano, né? Então esse aí até maio, e aí teve então esse avanço até o fim de junho, mas era projetado enfim, déficit financeiro maior, 44 milhões. Então, eles consideram esse déficit, 32 milhões praticamente, como um ganho do São Paulo. Né? O São Paulo assim, deixou de gastar a previsão de 12 milhões de reais, mas, obviamente, ainda é um déficit. Acho que essa matéria é também interessante pelos números que ele consegue destrinchar do balancete, né? Que são os outros parágrafos aí, então, que o São Paulo conseguiu arrecadar mais do que o previsto, mas gastou a mais também, né? Então conseguiu 16% a mais aí de ganhos, mas gastou 14,2% a mais e tem também empréstimos bancários que continuam ocorrendo, 35 milhões de reais em empréstimos até maio, mas tem muito também dessa diferença nas vendas feitas pelo São Paulo, né? Então, acho que só escancar uma situação financeira delicada que São Paulo vive, isso a gente já comenta constantemente aqui. É um São Paulo que ainda tem muita dívida bancária, ainda depende o seu fluxo de caixa muito de empréstimos bancários, e isso, assim, para qualquer empresa é algo negativo que deixa a empresa sufocada, de certa forma, né? A gente sabe bem que empréstimo bancário deixa ali uma consequência para o clube, principalmente, e são vários credores diferentes. Tem o FDIC, né, que ele estabelece um teto, mas o São Paulo, pelo que a gente conversa, ele está assim, muito tranquilo que ele vai conseguir cumprir o superávit financeiro ao final da temporada, e é dito também internamente que esse déficit nesse semestre ele é muito por conta dos gastos concentrados, né? Que você gasta mais do primeiro semestre, questão de folha operacional, para no segundo semestre você conseguir ampliar ainda mais as suas receitas. Pegando o ponto positivo da divulgação, é o fato que São Paulo conseguiu mais dinheiro do que a previsão, 16% a mais do que a previsão nesse balancete de maio, mas ainda assim tem os gastos aí exagerados, e é o que eu falo, Senna. Acho que o São Paulo, isso não é dessa gestão, tá? Isso vem de um tempo já que eu falo isso. Ele faz o seu plano financeiro ao começar a temporada, eles sempre apresentam isso em dezembro, com um pouco pé no chão. Fazem um plano financeiro que deixa os gastos, principalmente, muito abaixo. Você não considera uma conta real, uma previsão real.
você faz um balanço financeiro, você faz um orçamento, uma execução orçamentária, assim, muito aquém do mundo real. Então, todo mês você gasta mais, cara, do que a previsão, porque é errada a sua previsão. E é um São Paulo que há anos nessa gestão, ele sempre precisa apresentar um plano financeiro de orçamento positivo, né? Então, todo o plano financeiro do São Paulo é sempre apresentado com o superávit. E isso você cria uma expectativa que você não cumpre. Então, você apresenta um plano financeiro com um superávit ou você apresenta déficit, porque você não consegue cumprir de forma real, de forma assim, palpável esse orçamento. Então, essa é uma discussão muito mais ampla, mas que interfere muito no campo, a gente tem que comentar. O que me preocupa como leigo no assunto e como torcedor, e aí eu volto para vocês isso, mas eu queria também, até o comentário da Pri, que recentemente até entrevistou o Eduardo Toni, né, lá pela TNT. Assim, o São Paulo vem arrecadando cada vez mais, isso é muito bom, beleza. Os caras estão buscando fontes novas de receitas, isso é ótimo, isso... O São Paulo fez alguns golaços nessa gestão com isso, tipo naming rights, lá com a Mondelez, Live Nation e tal, tem coisas muito boas, sim, e a gente não tem problema nenhum de elogiar os pontos bons. Só que o que me preocupa como torcedor, Pri, é que, assim, ao passo que o São Paulo arrecada mais, o São Paulo tá gastando muito mais também, e sem montar um time vencedor demais, que você fala, porra, o São Paulo montou um time igual ao do Flamengo. Não tá longe disso, o São Paulo tem carências aí. O São Paulo enxugou muito a folha salarial, se comparar ao ano passado, onde o São Paulo dispensou, negociou vários jogadores e não trouxe reposições, né? O São Paulo não tem a mesma quantidade de jogadores do ano passado. E o que me preocupa mais, eu acho que até um ponto que foi falado na entrevista da TNT, o Pri, é que é o seguinte, na minha forma de ver as coisas, eu fico preocupado que o São Paulo está antecipando algumas receitas que são lá da frente. E eu não sei se todas estão com contratos com cláusulas ajustes, né? de ajustes, né? Porque assim, você tem ajustes de IPCA, inflação, tipo, isso aí era obrigatório. Mas, por exemplo, a gente teve recentemente a Superbet com o São Paulo, que quando o Fluminense assinou, todo mundo falou, pô, mas a Superbet paga mais para o Fluminense, e o São Paulo é muito maior que o Fluminense, tal, não sei o quê, esse contrato está defasado. Se a gente assina um contrato de agora para 2030, daqui a 5 anos, o risco dele ficar defasado é muito grande. O São Paulo está antecipando essas receitas, né, Pri? Senna, acho que são manobras, né, que o São Paulo vem buscando, e acho que, inclusive, claro que a gente tem muita coisa que a gente critica, falando de folha salarial e tal, mas, na minha opinião, o marketing do São Paulo faz um bom trabalho. De fato, foram muitas ações criadas nessa gestão. Eu gosto bastante, não à toa, fiz a entrevista lá com o Toni, e eles... Basicamente, cara, é difícil trabalhar nessa situação, né? Eu até um dia estava falando com o Gabi em off, que a gente estava conversando com a mesma pessoa, né, Gabi? Naquela vez a pessoa falou pro Gabriel, tipo, cara, é muito difícil trabalhar nessa situação, porque, de fato, independentemente se as pessoas gostam ou não gostam do Casares, do Belmonte, do Toni, de sei lá o que, o fulano, do Rui Costa, do Muricy, não é fácil, cara, trabalhar nessa situação, que você vende o almoço para pagar a janta, que você quer vencer, só que você não tem como montar um time para vencer. Aí você fala, pô, beleza, então vamos largar esse foco e vamos focar na dívida. Mas num time como São Paulo também não dá para ser tão assim 880, entendeu? Você tem que, no minimamente, competir. Então, assim, cara, eu acho que é uma atitude, uma opção do marketing do São Paulo fazer esses contratos maiores, pensando justamente em ações legais para o centenário do clube, e também porque você acaba adiantando alguns valores para agora, que na teoria é o momento mais caótico. Na teoria, é isso. Hoje é o crítico. A tendência e a promessa é que 26, 27, as coisas melhorem. E aí você consegue precisar menos desses recursos imediatamente, né? Então, se você parar para pensar, se você vamos considerar que isso vai ser cumprido. O ano de 26 vai ser menos difícil que o 25, o de 27 menos que o de 26. Então, beleza, você adiantar um pouco lá do ano tal, do 2030, sei lá, porque agora que é a parada desesperadora, agora que tem muitos juros e agora que o São Paulo está precisando resolver essas situações, como o Gabriel falou dos empréstimos e tal.
O São Paulo tem os seus principais contratos com esse ajuste, né, de mercado e de inflação, isso é muito importante, sim, e nada impede também que existam novas negociações ao longo dos contratos também, né, novas conversas e tal, isso é de uma importância enorme também, você manter uma boa relação com as marcas para poder fazer isso em caso de necessidade. E aí, falando do elenco, né, que acho que é algo que incomoda muito, igual a gente falou aqui quando a fase estava ruim, porque, beleza, a fase melhorou, mas também não ganhou nada ainda, né? Então, assim, o que irrita o torcedor muitas vezes é ver que a parte financeira está piorando e o time também, em certo momento, estava piorando, né? Então, assim, de um time que foi campeão em 23, campeão em 24, de repente, em 25, o torcedor se viu desesperado com medo de cair para a Série B. Claro que pode ser que, tomara, né, que a chave tenha mudado e busque, inclusive, títulos ainda nas Copas, mas acho que era muito esse o desespero do torcedor, né? E aí que vem muita crítica na montagem do elenco, porque eu, sinceramente, Senna, quando o São Paulo liberou aqueles 18 atletas e se juntar agora no meio do ano, acho que dá mais de 20 também os que saíram, não teve ninguém entrando em depressão profunda por esses caras estarem saindo. O que deixou a galera pé da vida foi quando o São Paulo começou a fazer uns movimentos de mercado de trazer jogadores para o banco de reservas igual aqueles que saíram. Então aí passa uma impressão que foi um planejamento meio esquisito, né? Tipo assim, será que não era melhor? Eu até fui muito zoada aqui naquela época, aquele dia, né? Deixar o Rato para ajudar no ataque, em vez de ter que ficar contratando 1 milhão de gente para ataque, toda hora trazer alguém para ataque. Tipo assim, acho que passa a impressão de um planejamento que, então, algumas coisas poderiam ter sido diferentes, né? Porque naquela hora, você perder 18 para trazer o Oscar e o Enzo Dias, naquela hora compensava, porque eram umas posições de desespero, então ninguém ficou pé da vida. Mas aí o São Paulo começou a fazer uns movimentos meio esquisitos, aí começou a até quase pagar pelo Juan, pelo Marcos Antônio, no fim nenhum dos dois deu isso, né? Mas aí o torcedor vai se irritando. Então, assim, ainda acho que, apesar das coisas terem melhorado, o planejamento do elenco poderia ter sido feito de uma maneira melhor, né?